Você, vocês filhos, vocês sabem a história dos seus pais? Como que começou a vida deles? Aonde? Como foi a infância deles? As pessoas nunca prestam atenção nisso. Eu, eu sempre tentei, né, fazer as coisas eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhei quando eu era pequeno, ajudava muito em casa. Eu ia para o mato buscar lenha, porque lá em casa tinha fogão a lenha. E eu fazia aqueles feixes de lenha enorme, colocava na cabeça e levava para casa. Lá em casa, meu pai trabalhava na rede ferroviária. Então naquela época aqueles dormentes, porque os dormentes naquela época era tudo de madeira. Então o pessoal que trabalhava na rede ferroviária sempre ganhava um monte daqueles dormentes. Então eu chegava em casa, tinha aquele monte, aquela montanha de dormente. Eu ia rachar lenha. Pegava o machado e rachar lenha. Você começa a rachar com o machado para abrir uma fresta. Depois você vai pôr nas cunhas, vai batendo com a marreta. E assim você vai abrindo aqueles dormentes para fazer a lenha para o fogão. Fiz muito isso. Ajudava minha mãe. Nós morávamos na pedreira. E lá em cima da pedreira, e para a caixa d'água ficava lá na beira da linha do trem. Então eu descia com aquelas bacias de louça na cabeça para ajudar minha mãe a lavar a louça, lavar tudo, levar de volta. Tinha que levar a lata d'água na cabeça lá para cima, porque lá em cima não tinha água, né? Tudo era lá no torneirão, na caixa d'água lá embaixo. Então tudo isso eu fazia. Minha mãe ia lavar roupa no rio, porque lavava roupa no rio lá na pedreira, que um monte de mulherada lavando roupa, batendo na roupa, o batedor era nas pedras, colocava para quarar ali no campo. De vez em quando a roupa escapava, a gente gostava, ficava ali, nadava muito bem, aí mergulhava, ia buscar aquela roupa, levar de volta, enfim, a gente se divertia ajudando, trabalhando. Lá em Soledade tem uma cidadezinha do lado chamada Freitas. Nunca mais ouvi falar da cidade de Freitas, mas uma cidade pequena, a cidade que tinha muitas fazendas de café. Então chegava na época da colheita do café, eu ia para lá, para o cafezal. Eu ia colher café. Ficava lá, porque naquela época a gente trabalhava na colheita de café, mesmo sendo criança, a gente ficava, tinha aqueles casarão que o pessoal servia de alojamento. Eu ia para lá colher café. O café, naquela época você colhia ele no pano, você punha o pano embaixo do cafezal e colhia na mão. Hoje tem máquina, tem outros recursos, mas naquela época não, era só na mão. Cada um pegava um ruado daquele de café, pegava lá de cima da serra e vinha colhendo, peneirando, colhendo, ensacando para levar, para deixar lá. Depois fazia um vassourão, você vinha varrendo o café do chão. Chegava lá embaixo, você peneirava aquele café, era um café que era separado, punha separado, não misturava com os cafés bons que saiu do pé. E aí a gente levava aquele café era pesado, tudo, para depois ir pro ruado para secar. Eu trabalhei muito ali. Depois de trabalhar na Dona Odília era uma pessoa maravilhosa, e ela tinha uma máquina de limpar arroz, ali em Soledade. Tinha uma máquina de limpar arroz, então eu trabalhava lá, ajudava o Paulinho, que era o filho mais velho dela, ele que tocava a máquina de limpar arroz, então eu ficava lá trabalhando, ajudando o Paulinho, chamava de Paulinho na época, né? E tinha os irmãos dele, o Edmur e o Ademir, então eu trabalhava ali. E quando não tinha arroz para limpar, eu pegava a enxada e ia cuidar da horta, então eu trabalhava para a Dona Odília. Trabalhei muito ali. Então, quando a pessoa vê hoje a gente assim, mas não sabe o que nós passamos, não sabe o que nós passamos, não tem ideia. Hoje as pessoas veem um pai, hoje vê assim, mas não sabe o que aquele pai passou a infância dele. Nenhum filho de trabalhador teve uma infância fácil. Ia para a escola, voltava, ia para minhas tarefas, ia trabalhar, ia fazer o que eu tinha que fazer para ganhar o meu dinheiro para levar para casa. Essa foi minha vida em Soledade de Minas.